Gênesis capítulo 10. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Bom, irmãos, aí a gente vê algo muito interessante. Aparece aí um animal que é conhecido por nós, né? Mas não desta maneira como ele se apresentou a Eva. Este animal, que no hebraico é Nahash, que é a serpente. Só com uma diferença, né? A serpente, na época de Eva, nós podemos notar ali pela Bíblia Sagrada, que a serpente, ela falava e andava. Ela ficava em pé, não era estranho, isso era algo normal. Por quê? Porque ela tinha patas, ela conseguia ficar em pé, ela era um animal totalmente diferente das serpentes dos dias de hoje, né? E nós vamos ver adiante o porquê ela teve o seu formato mudado. Por causa da evolução? Não, nós vamos ver à frente o que vai acontecer com ela. Mas o que eu parei aqui o áudio da leitura, que eu achei muito interessante, além de você marcar aí que no hebraico Nahash é serpente, porque nos capítulos posteriores nós vamos precisar desta palavra, eu percebi aqui, eu quero que você anote aí, né, apenas uma curiosidade, não precisa você anotar, mas vai do seu critério. Nós vemos ali que quando a serpente pergunta para Eva se Deus tinha dito que eles não poderiam comer daquele fruto, por que eles não comeriam, por que eles não comiam daquele fruto, daquela árvore do bem e do mal, árvore esta que nós comentamos na aula passada, nós vemos ali que há um acréscimo de Eva. Como assim, pastora? Nós vimos que Deus, quando fala a Adão, ele diz que não podereis comer do fruto, né? É o que Deus fala. E ele fala com Adão e diga: olha, mas do fruto da árvore do bem e do mal vós não podereis comer. E quando a serpente pergunta para Eva por que, ela já responde com um certo acréscimo, né? Ela diz para a serpente: olha, Deus falou para nós que nós não podemos comer e nem tocar, né? Então a gente vê aí que já existe um acréscimo de Eva. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós estreitamos tanto caminho, querendo dizer que foi Deus que falou e não foi Deus que falou, que nós acabamos criando para as pessoas à nossa volta um caminho tão estreito que nem mesmo a gente poderá passar. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não teríamos julgados. Então nós acabamos, né, os homens que estão às vezes muitas vezes na frente de um trabalho, de uma igreja, eles começam a estreitar tanto o caminho, eles querem estreitar tanto o evangelho, colocando tantas coisas do pode e do não pode, tanta religiosidade em cima das pessoas, estreitando o caminho de uma tal maneira que ninguém vai conseguir passar, não é mesmo? Então isso já é uma síndrome, eu já chamo de a síndrome de Eva, que já aumentou, né? E quantas vezes também na nossa vida nós passamos por situações em que as pessoas sabem de algo, né? E elas vão levando à frente e ainda aumentam, né? Aquela conhecida fofoquinha, né? Que quando começa de um texto, começa de uma causa, ou de algo que às vezes nem aconteceu, e começa tão pequeno, mas quando você chega no final da rua já está do tamanho de um boi, né? Desculpa a expressão, mas infelizmente a fofoca é algo que tem acontecido muito, né, no meio, infelizmente, das igrejas, né? Também fora delas, mas nós estamos falando aqui do meio em que nós convivemos. Então, como é importante, irmãos, nós não temos essa síndrome de Eva, né? Nós
repreendemos, porque isso não faz bem para ninguém, né? Apesar de que, mas pastora, mas está na Bíblia, a Eva fez, mas você vai ver lá na frente que a Eva teve consequência dos seus atos, né? Mas isso aqui é apenas uma curiosidade que me chamou a atenção, que Eva, ela aumentou, né? Infelizmente existem pessoas que têm este defeito de aumentarem aquilo que ouvem, né? Mas nós vamos à frente, vamos ver o que continua após essa conversa, né? Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. E os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Onde é que você está? Ouvi a tua voz quando passeavas pelo jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Aqui, irmãos, há algo interessante também. Quando o homem e a mulher, eles comem, a Bíblia diz, nós lemos aí, que na viração do dia, o homem, Deus estava à procura do homem, ele estava procurando o homem e ele pergunta a Adão, Adão, comesse do fruto da árvore que eu disse que não poderias comer, né? E a pergunta que fica, que algumas pessoas já me perguntaram, e Deus não viu? Deus não é Deus onipresente que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Deus não é um Deus onisciente que sabe todas as coisas? Se ele sabe todas as coisas e ele vê todas as coisas, por que ele não viu e por que ele pergunta para Adão onde estava Adão? Ele não sabia onde estava Adão? Ele não viu o que Adão fez? Bom, esta resposta é simples. Deus, ele vê todas as coisas, sim, ele é onisciente, ele é onipresente, está em todos os lugares, vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Mas há um porém, há momentos em que Deus escolhe não ver. Da mesma maneira que ele pode ver, ele pode não ver. Da mesma maneira que ele pode saber, ele pode escolher não saber. Ele pode escolher ver aonde e o que nós vamos fazer. No caso de Adão, ele preferia não ver o que Adão ia fazer e não saber onde que Adão estava, desde que ele não quisesse que Deus o soubesse. Ou seja, um exemplo. Muitas vezes, você que tem criança pequena em casa, você que tem filho, que tem filha, você vai entender. Muitas vezes, a gente fala para os nossos filhos, olha, não faça isso porque você vai se machucar. Olha, não faça aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo.
Mas, da mesma maneira, às vezes as crianças, elas querem fazer, elas teimam em fazer e elas não dão ouvidos, não é mesmo? Mesmo que a gente esteja atenta, vendo todas as coisas, a gente avisa eles, mas eles vão lá e tentam fazer o contrário. E muitas vezes a gente acaba deixando algumas coisas acontecer, a gente escolhe não ver o que eles vão fazer por conta do livre-arbítrio que eles têm, para que eles venham aprender a nos obedecer, para que eles venham aprender que se eles desobedecerem, eles terão uma consequência. Da mesma maneira é Deus. Deus, ele vai e ele encontra então um lugar. Então Deus escolhe não ver, né? Deus escolhe deixar que o homem decida, né? Claro que, infelizmente, ou felizmente, né, as nossas escolhas acabam nos levando a bênção ou a maldições, mas isso em toda a Bíblia nós vemos que ela fala sobre isso, porque toda a bênção de Deus ela acaba sendo condicional, mas isso é assunto para uma próxima aula, não é mesmo? Vamos continuar então a leitura bíblica. A mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A cobra me enganou. Eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas da sua descendência e a descendência dela. Irmãos, infelizmente, toda desobediência ela tem uma consequência. O interessante aqui, irmãos, que infelizmente algo que acontece nos dias de hoje já é algo que vem desde a criação, né? A mania que o homem e a mulher têm de sempre arranjar um jeito de culpar alguém pelos seus atos errados, não é mesmo? Nós vemos aí que quando Deus pergunta para Adão o porquê ele teria feito aquilo, a primeira coisa que ele faz não é olhar para dentro de si e pensar: poxa, Deus falou comigo e eu não deveria ter comido dessa fruta. Deveria ter repreendido Eva e não deveria ter comido dessa fruta, mas o que ele fez? Não, ele fez o que infelizmente a maioria de nós acabamos fazendo, é culpando os outros pelos nossos erros, né? O que ele faz quando Deus pergunta a Adão, a primeira coisa que ele fala é: ah, Senhor, pois foi a mulher, né? A mulher que tu me destes, ainda querendo, de certa forma, culpar a Deus também, como se dissesse para Deus: Deus, a mulher que tu fez, não, olha, em vez de me ajudar, tá me atrapalhando. Tu fez errado. Você já pensou, irmãos, falar isso para Deus, que Deus errou? Deus não erra, não é mesmo? Mas as nossas escolhas trazem consequências e nós, infelizmente, não as assumimos. Nós, muitas vezes, acabamos culpando os outros pelos nossos erros. Foi o que aconteceu com Adão e também com a sua mulher. Quando Deus pergunta à mulher: mulher, por que fizestes isso? O que acontece? Ela comete o mesmo erro de Adão. Ela não olha para dentro de si, não se arrepende, simplesmente coloca a culpa na serpente. Eu creio, irmãos, que talvez se os dois tivessem se arrependido genuinamente e tivessem pedido perdão a Deus, né, reconhecendo seus erros, Deus os teria perdoado, mas em nenhum momento a Bíblia fala que eles se arrependeram e pediram perdão, mas sim que culparam aos outros. Aqui fica uma grande lição para nós,
né, que nós, quando errarmos, porque somos falhos e pecadores, nós não devemos estar culpando aos outros. Ah, mas eu caí por causa de fulano. Ah, mas eu fiz errado porque Beltrano fez assim. Ah, eu desanimei porque tal pessoa fez isso ou aquilo. Ah, eu desisti de tudo por causa de fulano. Ei, o único ou a única que pode impedir a bênção de você sobre a sua vida é você mesmo. Não tem nada nem ninguém que possa te separar do amor de Deus, que possa levar, né, o crédito ou a culpa pelas suas escolhas e pelos seus atos. As afrontas vêm, as lutas vêm, mas nós é que decidimos permanecer no erro ou não, fazer o erro ou não. Esse é um ato nosso, isso é algo nosso, e nada nem ninguém pode fazer o contrário. Então, o maior erro de Adão e de Eva não foi comer da fruta, mas sim não se arrepender e colocar a culpa um no outro, para que assim eles achassem, né, que iam sair impunes daquele ato que eles mesmos fizeram, né? Afinal de contas, eles poderiam ter dito não. Eva poderia ter dito não para a serpente e também Adão poderia ter dito não para Eva, né? A Bíblia não fala que não tinha, a Bíblia não nos conta que tinha alguém apontando uma arma, até mesmo porque não existia uma arma dizendo: se tu não comer eu vou te matar, né? E ainda que isso acontecesse, por amor a Deus, eles não deveriam ter feito, não é mesmo? Mas isso fica para um assunto mais para frente. Vamos a seguir, vamos ver aqui falar sobre o castigo. Então, Deus agora, ele fala sobre a consequência, né? A consequência dos erros. O castigo da serpente, que antes mulher e serpente eram amigas, agora elas iam se tornar inimigas, né? Uma tentando matar a outra. É interessante, irmãos, como o adversário ele trabalha para desfazer aquilo que Deus falou. Claro que ele trabalha sem conseguir atingir, né, 100% o que ele deseja, mas infelizmente ele acaba enganando algumas pessoas. Veja você que Deus disse que a inimizade entre o ser humano, né, entre a mulher e a serpente, isso era fato, isso iria acontecer. Mas hoje tem alguns lugares já, se você pesquisar aí na internet, você vai ver algumas escolas já que estão fazendo criadouros de cobras, né, tentando fazer que essa amizade entre ser humano e cobra seja novamente uma amizade. Veja só, isso somente para desfazer aquilo que Deus mesmo falou, né? Então esse é o trabalho do adversário, destruir, né? Distorcer as palavras de Deus para o seu proveito próprio. Bom, mas vamos ver o que acontecerá a seguir. Vamos para a nossa leitura bíblica. Esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. Bom, irmãos, nós vemos aí, né, o castigo da mulher. Então, foi que a partir daquele momento ele aumentaria, né, ele traria dores de parto. Ou seja, vejamos bem, se Eva não tinha filhos ainda, nem filhas, como Deus aumentaria a sua dor de parto? Fica aí uma curiosidade que nós veremos mais à frente. Mais à frente nós vamos falar sobre este assunto, sobre esse castigo de Eva, né? E também agora nós vamos ver a seguir o castigo do homem. E para o homem, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza
produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Adão pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para o homem e a sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins. E uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Pois é, irmãos, que coisa triste, né, para o ser humano que estava ali vivendo do bom e do melhor, o fruto da terra não precisava ser cultivado, não precisava todo esse trabalho para plantar e colher, né? A terra mesmo fazia esse trabalho para o homem, fazia brotar os seus frutos, mas agora o homem recebe como castigo, né? Para o homem que ele somente comeria do suor da sua cabeça, né? Então ele agora em diante ele teria que plantar, colher, regar, enfim, fazer todo o processo para que ele pudesse então se alimentar. Muito triste, né? Que por conta deste erro, o ser humano ele deixou de ter uma vida tranquila, de poder falar face a face com Deus, né? Claro que hoje nós já podemos falar novamente, mas não daquela maneira, né? Nada de ruim que aconteceu não precisava ter acontecido. Nós poderíamos estar, a raça humana poderia estar tudo bem, tudo na santa paz, mas infelizmente a desobediência trouxe essa grande consequência para a humanidade, né? Então, Deus expulsa Adão e Eva ali do jardim e coloca então os querubins, né? Com essa espada, com uma espada de fogo aí que fica guardando a entrada do jardim. Infelizmente não é diferente nos dias de hoje, né? Às vezes por conta do erro de uma pessoa, algumas pessoas né, numa equipe acabam sofrendo as consequências. Não é diferente nas igrejas, às vezes pelo mau testemunho de uma pessoa, né? Outras pessoas acabam olhando para esse mau testemunho e acabam desanimando do evangelho, não crendo no evangelho, infelizmente não indo para, né, buscar a Deus por conta de muitos que dão mau testemunho. Infelizmente isso já acontecia, né? Naquela época a desobediência trazia uma consequência para muitas pessoas. Não é diferente hoje também, quando às vezes a gente vê uma pessoa numa família trazer uma desobediência para dentro de casa e acaba toda a família perecendo por conta daquele erro. Mas que Deus venha nos dar graça, nos abençoar. Eu quero aqui fazer uma oração neste final deste capítulo de número 3, e eu gostaria de fazer uma oração abençoando a tua vida, abençoando a tua casa. Senhor Deus de Israel, eu te peço que em nome de Jesus tu venha abençoar, Senhor,
cada um, Senhor, que tem feito, que tem nos acompanhado, Senhor, através deste canal, Senhor, o Café Mais Bíblia, que Tu venha abençoar, Senhor, abençoar poderosamente, Paizinho querido, o lar, Senhor, desta pessoa que está me ouvindo, que Tu venha abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que o seu ministério, que em todas as áreas da sua vida, Paizinho querido, essa pessoa que está me ouvindo, ela possa ser abençoada por Ti. Senhor Deus de Israel, eu te peço que em nome de Jesus Tu venha entrar com providência e venha dar vitória para cada um de nós. E é o que eu te agradeço pela fé, crendo eu te peço em nome de Jesus. Amém. Somente lembrando, você que queira, né, uma oração, você que deseja fazer um pedido, você pode deixar aí embaixo aí nos comentários um pedido de oração e nós vamos estar intercedendo pela sua vida, pela sua causa, e nós cremos que Deus fará coisas grandiosas para a glória do nome dele. Também lembrando que você que pertence à IEGEC, que gostaria, né, de subir no cargo eclesiástico da igreja, você precisa duas coisas: primeiro, ter um chamado de Deus, e segundo, estar participando do Café Mais Bíblia, ou presencial ou online. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.